Quando acordei, minha nova governanta estava em cima de mim. O que aconteceu a seguir foi inesperado. Os olhos de Scott Damon se abriram de repente ao sentir um peso incomum. E um sol da manhã, entrando pela janela, revelou uma cena que fez seu coração disparar. Sua nova governanta alienígena Leana estava deitada sob seu corpo nu, sua pele lavanda brilhando à luz do sol. Que diabos? Ele lhe sussurrou, tentando entender a situação. Sua cabeça lisa e calva, com uma crista delicada, repousava logo abaixo de seu queixo. Sua respiração quente fazendo cócegas em seu peito. O contraste entre suas características alienígenas e curvas semelhantes às humanas criou uma cena surreal que o deixou momentaneamente congelado. Seu leve movimento fez com que os grandes olhos safira de Leana se abrissem. Eles se encararam em choque antes que ela rolasse graciosamente para fora dele. Seus movimentos fluidos apesar do claro constrangimento. Pelos astros, Sr. Damon, devo me desculpar por assustá-lo, ela exclamou, sua voz melodiosa tingida de genuíno desespero. Isso é inteiramente culpa minha. Eu deveria ter explicado os costumes da minha espécie mais detalhadamente quando aceitei esta posição. Scott sentou-se rapidamente, puxando o lençol em volta da cintura enquanto tentava manter a compostura. Leana, vou precisar de uma explicação muito boa para isso. Ela se sentou na beira da cama, aparentemente alheia à sua nudez. Compartilhamos calor corporal para conservar energia. Está profundamente enraizado em nossa biologia e cultura. Depois de terminar minhas tarefas noturnas, vi você dormindo, e bem meus instintos assumiram. Ela fez uma pausa, suas cristas ficando de um roxo mais profundo. Eu deveria ter percebido que os humanos poderiam ver isso de forma diferente. Você acha? Scott passou a mão pelo cabelo castanho desgrenhado, lutando para manter os olhos no rosto dela. Apesar do constrangimento, ele não pôde deixar de notar como a luz destacava os padrões delicados em suas cristas. Devo admitir, Leana continuou. Com um toque de malícia na voz, os humanos geram uma quantidade impressionante de calor corporal. É bastante intoxicante. Ela se mexeu ligeiramente, e Scott ficou mais ciente de seu estado de nudez. Olha, ele disse, tentando soar profissional, apesar das circunstâncias, eu aprecio a explicação cultural. Mas na Terra, isso geralmente implica intenções diferentes. A crista de Leana ondulou com o que ele reconheceu como curiosidade. Intenções diferentes. Oh, seus olhos se arregalaram com compreensão. Você quer dizer, costumes de acasalamento? Fascinante. Em minha cultura, temos rituais muito específicos para isso. Isso foi puramente por calor. Eu asseguro. Eu asseguro. Ela fez uma pausa e acrescentou com um leve sorriso. Embora, devo dizer, sua resposta fisiológica sugere que os humanos podem combinar os dois conceitos. Scott sentiu seu rosto esquentar. Jesus, Leana. Você não pode simplesmente, quero dizer, precisamos estabelecer alguns limites aqui. Claro, ela concordou, finalmente percebendo sua nudez. Ela graciosamente pegou seu uniforme de uma cadeira próxima. Embora eu deva admitir, este foi o descanso mais confortável que tive desde que cheguei à Terra, enquanto ela se vestia. Scott não pôde deixar de admirar seus movimentos fluidos. Ele a havia contratado através da Agência de Serviços Domésticos Interestelares, impressionado com suas referências e a reputação da agência. Agora, ele se perguntava se deveria ter perguntado mais sobre possíveis diferenças culturais. Talvez Leana sugeriu, agora totalmente vestida, mas ainda um pouco corada, pudéssemos discutir essas diferenças culturais durante o café da manhã. Tenho praticado técnicas de culinária humana e gostaria de sua opinião sobre minhas tentativas de algo chamado panquecas. Scott não pôde deixar de rir do absurdo.
Panquecas parecem ótimas, mas talvez devêssemos estabelecer algumas regras básicas primeiro. Regra número 1. Roupas são obrigatórias fora dos aposentos privados. Anotado, Leana disse com um sorriso brincalhão. Embora eu deva apontar, senhor. Damon, você ainda está bastante nu, certo? Scott tossiu, de repente ciente de sua situação. Quero nossas panquecas enquanto eu me visto. Como desejar, ela respondeu, dirigindo-se para a porta. No limiar, ela parou e olhou para trás com uma expressão indecifrável. Damon, apesar do mal-entendido cultural, espero que isso não tenha deixado as coisas estranhas entre nós. Não mais estranho do que encontrar minha governanta alienígena me usando como travesseiro. Scott respondeu com um sorriso irônico. E por favor, me chame de Scott. Depois desta manhã, acho que passamos das formalidades. As cristas de Leana ondularam em algo que parecia ser prazer. Scott, ela disse, testando o nome. Muito bem. Embora eu deva avisá-lo, minha espécie forma laços emocionais fortes através da proximidade física. Você pode me achar ficando bastante apegada. Antes que Scott pudesse processar as implicações, ela saiu pela porta, deixando-o sozinho com seus pensamentos e o calor persistente onde seu corpo estivera. Meus Deus, ele murmurou, caindo de volta nos travesseiros. No que eu me meti? 20 minutos depois, Scott entrou em sua cozinha, agora vestido com roupas casuais de fim de semana. A visão que o recebeu quase o parou em suas trilhas. Leana se movia pelo espaço com facilidade prática, seu uniforme abraçando suas curvas enquanto ela virava panquecas habilmente. A cena doméstica parecia surpreendentemente natural, apesar do início bizarro da manhã. Espero que você goste de mirtilos, ela disse sem se virar. Seu perfil dietético indicou uma preferência por eles, e encontrei alguns na sua unidade de estas, quero dizer, geladeira. Você leu meu perfil dietético? Scott perguntou, deslizando para um banco no balcão. Claro, John. A agência forneceu documentação extensa sobre suas preferências e hábitos. Ela colocou um prato de panquecas perfeitamente douradas na frente dele. Embora não tenham mencionado a aversão dos humanos a arranjos de sono comunitários. Provavelmente porque a maioria dos humanos não costuma compartilhar camas com estranhos, Scott disse, dando uma mordida na panqueca. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Caramba, estas são incríveis. A crista de Leana ficou corada de prazer. Estou feliz que você aprove. Tenho estudado extensivamente a culinária humana. Embora deva admitir, meu interesse pela cultura humana vai muito além da sua comida. O jeito que ela disse isso fez Scott parar no meio da mordida. Oh, de fato. Ela se inclinou contra o balcão, seus olhos azuis impressionantes fixos nele. Por exemplo, acho fascinantes os rituais de acasalamento humano. A dança complexa da atração. Os sinais sutis, a construção da tensão. Ela inclinou a cabeça. Estou te deixando desconfortável. Não exatamente desconfortável. Scott conseguiu, de repente muito ciente de como a luz da manhã fazia sua pele lavanda brilhar. Apenas surpreso. A agência não mencionou que você seria tão direta. Minha espécie acredita em comunicação direta, especialmente em relação à atração. Leana sugeriu com um pequeno sorriso. E você, Scott Damon, é bastante atraente. Scott quase engasgou com seu café. Olha, Leana, você é deslumbrante. Quero dizer, você é muito, isto é. Ele respirou fundo. Precisamos manter limites profissionais. Claro. Ela concordou. Embora suas cristas ondulassem a algo que ele reconheceu como diversão.
Embora eu deva mencionar que meu contrato inclui uma cláusula sobre potenciais relacionamentos românticos entre empregador e empregado. A agência é bastante progressista em relação a relações interespécies. Eles realmente colocaram isso no contrato? Página 47. Subseção C. Leanna confirmou. Posso citar. Literalmente. Se você quiser. Scott não pôde deixar de rir. Você realmente é algo especial, não é? Vou tomar isso como um elogio. Ela disse, começando a limpar a cozinha. Agora devemos discutir o restante da programação de hoje. Acredito que você mencionou querer reorganizar o espaço de convivência. Certo? Trabalho? Scott disse, grato pela mudança de assunto. Embora talvez devêssemos começar com uma revisão completa dos costumes da Terra em relação ao espaço pessoal. Uma excelente sugestão. Leanna concordou. Embora eu espere que você esteja igualmente interessado em aprender sobre os costumes etéreos, a troca cultural funciona nos dois sentidos, afinal. O jeito que ela sorriu para ele sugeriu que essa seria uma troca cultural muito interessante. A semana seguinte provou ser uma educação em relações interespécies que nenhum briefing da agência poderia ter preparado Scott. Viver com Leanna era como tentar dançar valsa em gravidade zero, teoricamente possível, mas exigindo adaptação constante e um saudável senso de humor. Scott, a voz melodiosa de Leanna, chamou da porta do escritório de sua casa. Acredito que precisamos discutir o conceito de espaço pessoal, novamente. Ela estava lá segurando o que parecia ser toda a sua coleção de roupas íntimas. Ele quase cuspiu o café. Por que você está segurando isso? Eu estava organizando suas unidades de armazenamento de roupas de acordo com os padrões de eficiência etéreos. Ela explicou, sua crista ondulando com o que ele agora reconhecia como orgulho profissional. Mas notei que você ficou bastante agitado ontem, quando tentei discutir suas preferências de vestuário durante o jantar. Governantas humanas normais geralmente não perguntam sobre as preferências de cuecas de seus empregadores, enquanto servem macarrão, Scott respondeu, tentando manter a compostura. A cabeça de Leanna inclinou-se pensativamente. Fascinante. Então os humanos compartimentam discussões sobre roupas íntimas, mesmo que elas desempenhem funções essenciais. É complicado. Scott passou a mão pelo cabelo. Um gesto que Leanna havia notado que ele fazia quando estava agitado. Olha, que tal estabelecermos algumas diretrizes básicas, como bater antes de entrar em espaços privados. Mas pensei que já tivéssemos passado dessas formalidades após nosso encontro matinal na semana passada. Seus olhos azuis brilharam com malícia. Além disso, minha espécie acredita que compartilhar espaço de convivência cria um vínculo íntimo que transcende limites físicos. É exatamente isso que precisamos discutir, Scott disse, levantando-se da mesa. Suas perspectivas culturais são fascinantes, mas... sua frequência cardíaca acabou de aumentar. Leanna interrompeu, sua crista se erguendo com interesse. É porque mencionei intimidade, ou porque ainda estou segurando suas roupas íntimas? Scott reprimiu uma risada. Provavelmente ambos. E como você pode dizer que minha frequência cardíaca mudou? Os etéreos são naturalmente empáticos, ela explicou, finalmente colocando a pilha de roupas. Podemos sentir mudanças fisiológicas naqueles com quem estamos ligados. E desde nosso encontro de sono, desenvolvi uma conexão bastante forte com seus ritmos biológicos. Espere, estamos ligados. Scott sentiu sua frequência cardíaca aumentar novamente. De fato, embora não no sentido de acasalamento permanente, ela apressou-se em acrescentar, aproximando-se dele, mas como um apego preliminar. Por exemplo,
Posso dizer que, apesar de seus protestos sobre espaço pessoal, você acha nossa proximidade bastante estimulante. Scott deu um passo para trás, esbarrando em sua mesa. Leanna, suas pupilas estão dilatando. Ela observou com interesse científico. E sua temperatura da pele está aumentando. Os humanos exibem respostas fisiológicas tão fascinantes à atração. Precisamos de limites, Scott conseguiu. Embora não pudesse deixar de notar como a luz do sol através da janela criava padrões hipnotizantes em sua pele lavanda. Claro, ela concordou, dando um passo deliberado para trás. Tenho estudado rituais de cortejo humano. Eles parecem desnecessariamente complexos, mas estou disposta a aprender. Por exemplo, entendo que compartilhar refeições é considerado uma atividade de vínculo. Sim, mas... Excelente. Preparei o almoço de acordo com os protocolos tradicionais de encontros humanos. Acredito que se chama pique. Scott piscou. Quando você teve tempo para, enquanto você estava trabalhando, preparei tudo no jardim. Até encontrei uma cesta tradicional de Vimy na sua unidade de armazenamento. Sua crista ondulou de excitação. Também preparei vários tópicos para conversa que não envolvem roupas íntimas ou arranjos de sono. Apesar de si mesmo, Scott riu. Você é impossível de resistir. Sabia. Na verdade, calculei uma probabilidade de 8% de que você concordaria com o piquenique. Ela disse, com um sorriso. Seus padrões de comportamento sugerem uma forte apreciação por boa comida e honestidade direta. Você tem analisado meus padrões de comportamento. Claro, como poderia otimizar nossa compatibilidade potencial de outra forma? Ela se moveu em direção à porta com graça fluida. Agora devemos ir para o jardim. Preparei algo que os humanos chamam de finger foods. Embora esteja bastante curiosa sobre por que vocês limitam o consumo a apenas um apêndice. Seguindo-a até o jardim, Scott se viu maravilhado com a cena diante dele. Leanna havia transformado seu modesto quintal em algo saído de uma comédia romântica, completo com um cobertor xadrez, cesta de Vimy e o que parecia ser uma impressionante variedade de lanches cuidadosamente preparados. Notei que você tem uma preferência por sabores picantes, ela disse, assentando-se graciosamente no cobertor. Então, incorporei várias pimentas da terra em receitas tradicionais etéreas. Acredito que a culinária de fusão é considerada bastante sofisticada entre os humanos. Scott sentou-se ao lado dela, mantendo o que esperava ser uma distância profissional. Isso é incrível, Leanna. Mas você sabe que isso não faz parte de suas funções regulares, certo? Oh, estou bem ciente, ela respondeu, sua crista corando ligeiramente. Considere isso uma pesquisa pessoal sobre rituais de cortejo humano. Por exemplo, entendo que alimentar potenciais parceiros é uma prática comum em muitas culturas da Terra. Potenciais parceiros, Scott quase engasgou com o aperitivo que ela acabou de lhe entregar. Isso é muito direto. As diretrizes culturais fornecidas pela agência eram um tanto vagas sobre o cronograma apropriado para expressar interesse de acasalamento. Ela se inclinou para a frente, seus grandes olhos azuis intensos. Embora eu deva dizer, suas respostas fisiológicas sugerem atração mútua. Não é tão simples, Scott começou. Embora encontrasse sua determinação enfraquecendo enquanto ela servia habilmente 2 copos de vinho. Há considerações profissionais, diferenças culturais, todos desafios fascinantes a superar. Leanna concordou alegremente. Você sabia que os relacionamentos etéreos geralmente começam com um período de serviço mútuo? Acreditamos que cuidar das necessidades do outro cria os laços mais fortes. É por isso que você tem sido uma governanta tão meticulosa.
Parcialmente, ela admitiu. Embora deva confessar, observar você reagir aos meus esforços domésticos tem sido bastante divertido. Os humanos têm rostos tão expressivos, especialmente quando encontram suas roupas reorganizadas de acordo com sistemas organizacionais alienígenas. Scott não pôde deixar de rir. Então você tem pressionado deliberadamente meus botões. Estudando suas respostas, ela corrigiu com um sorriso brincalhão. Por exemplo, notei que apesar de sua insistência em manter limites profissionais, você me observa quando acha que não estou olhando. Isso é. Scott sentiu seu rosto esquentar. Não há necessidade de constrangimento. Acho sua atenção bastante lisonjeira. E a observação recíproca é um componente-chave do cortejo etéreo. Sua crista ondulou em algo que ele reconheceu como prazer. Por exemplo, observei que você tem o hábito fascinante de passar a mão pelo cabelo quando está nervoso, como está fazendo agora. Scott rapidamente abaixou a mão. Você é muito observadora. De fato. Também notei que, apesar de seus protestos sobre manter distância, você se aproximou aproximadamente 3 centímetros de mim, desde que se sentou. Olhando para baixo, Scott percebeu que ela estava certa. Você realmente analisa tudo, não é? É parte da minha natureza, ela disse, estendendo a mão para ajustar sua gola com dedos cuidadosos. Assim como é parte da sua natureza responder ao meu toque com frequência cardíaca elevada, Liana, e pupilas dilatadas. Liana. Scott segurou a mão dela, querendo afastá-la, mas encontrando-se segurando-a em vez disso. Isso é complicado. Apenas porque os humanos tornam assim? Ela respondeu suavemente. Meu povo acredita em reconhecer a atração abertamente e permitir que ela se desenvolva naturalmente. Não lutamos contra nossos instintos. Nós os honramos. E o que seus instintos estão lhe dizendo agora? Sua crista ondulou com emoção. E, apesar das regras sociais complexas de sua espécie, você sente essa conexão tão fortemente quanto eu, que sua insistência em limites profissionais está em desacordo com suas respostas biológicas, e que você está prestes a me beijar. Sou tão previsível assim? Scott perguntou, já se inclinando mais perto. Não. Ela sussurrou, seu hálito quente contra seus lábios. Você é maravilhosamente, fascinantemente humano. E é exatamente por isso que o acho tão irresistível. 2 semanas após seu piquenique no jardim, Scott se encontrou participando do que Liana chamou de ritual de essência compartilhada, que envolvia principalmente ele sentado de pernas cruzadas no chão da sala enquanto ela queimava incenso alienígena de cheiro doce e traçava padrões intrincados seu peito nu com pó lavanda cintilante. Então isso é um ritual tradicional de cortejo etéreo? Ele perguntou, tentando permanecer imóvel enquanto seus dedos delicados desenhavam redemoinhos elaborados em sua pele. De fato, Liana respondeu, suas cristas brilhando suavemente na luz fraca. Os padrões representam a interligação das forças vitais. Entre meu povo, isso é considerado um gesto profundamente íntimo. Seus olhos azuis encontraram os dele com a característica franqueza. Embora eu note que sua frequência cardíaca sugere que você o acha íntimo de outras maneiras também. Scott pigarreou. Você não pode me culpar. Você está literalmente me pintando com pó alienígena brilhante. Enquanto usa isso. Como você chamou? Um hobby de ligação, ela disse, ajustando a vestimenta diáfana que parecia flutuar ao redor de suas curvas como névoa matinal. Vestuário cerimonial tradicional, etéreo. Embora eu note que você aprova como complementa minha forma, você está ficando melhor na subestimação humana. Ele riu.
E você está ficando melhor na franqueza etérea. Ela rebateu, inclinando-se mais perto para adicionar outro padrão. Suas respostas fisiológicas são bastante encorajadoras. As semanas anteriores haviam sido um turbilhão de troca cultural, com cada dia trazendo novas descobertas sobre as espécies um do outro. Leana o havia apresentado a vários costumes etéreos, desde seus elaborados rituais de saudação até suas fascinantes perspectivas sobre o vínculo de pares. Em troca, Scott estava ensinando-a sobre tradições humanas, embora suas interpretações frequentemente levassem a situações adoravelmente constrangedoras. Lembra quando você tentou me fazer café da manhã na cama? Scott sorriu com a lembrança. As cristas de Leana ondularam com diversão. Como eu deveria saber que os humanos geralmente usam roupas de dormir? Em minha defesa, a entrada do banco de dados cultural sobre café da manhã na cama era bastante vaga. Não acho que nenhum banco de dados poderia ter me preparado para encontrá-la na minha cozinha, usando nada além de um avental. O avental foi uma concessão à modéstia humana, ela apontou, adicionando outro redemoinho ao seu peito. Embora sua reação tenha sido bastante gratificante. Seu relacionamento evoluiu naturalmente, apesar das diferenças culturais, ou talvez por causa delas. A abordagem direta de Leana à atração e intimidade gradualmente desgastou as reservas iniciais de Scott, enquanto seu genuíno fascínio pelos costumes humanos levou a inúmeros momentos adoráveis de descoberta. Pronto, Johnny. Agora começamos a fase de meditação. Você não mencionou essa parte. O ritual de essência compartilhada requer que ambos os participantes alcancem harmonia espiritual. Ela explicou, movendo-se para sentar-se atrás dele. Aqui, incline-se contra mim. Scott obedeceu, tentando ignorar como o tecido fino de seu hobby fazia pouco para mascarar o calor de seu corpo. E como exatamente alcançamos essa harmonia? Através da respiração sincronizada e do contato físico, ela murmurou. Seu hálito fazendo cócegas em seu ouvido. O pó que usei contém elementos traços que aumentam a conexão empática. Você deve começar a sentir seus efeitos em breve. Isso é seguro para humanos. Ele perguntou, embora já estivesse notando uma sensação agradável onde ela havia aplicado o pó. Consultei o banco de dados médico interespécies, ela assegurou. Os efeitos são perfeitamente seguros, embora possivelmente mais intensos para humanos. Sua espécie tem vias neurais particularmente receptivas. Como para provar seu ponto, Scott sentiu uma onda de sensação passar por ele, não apenas física, mas emocional. Ele podia de repente sentir os sentimentos de Leana, seu carinho, seu desejo, sua genuína alegria em compartilhar este ritual com ele. Isso é uau! Uau, ele conseguiu, enquanto outra onda de emoção fluía por ele. O pó aumenta os laços empáticos naturais, Leana explicou, sua voz assumindo uma qualidade rouca. Entre meu povo, é usado para aprofundar conexões íntimas entre potenciais parceiros. Você diz. Scott virou a cabeça para olhá-la, encontrando seu rosto a poucos centímetros do seu. É isso que somos. Como você chamaria isso? Ela perguntou, gesticulando para sua posição entrelaçada e os padrões brilhantes em sua pele. Os humanos têm uma terminologia tão complexa para estágios de relacionamento. Entre os etéreos é mais simples. Ou sentimos a conexão ou não. E o que você sente? Sua crista ondulou com emoção. Tudo. Sua força. Sua paixão, a maneira como seu corpo responde ao meu toque.
a maneira como sua mente se abre para novas experiências. Apesar de sua hesitação inicial, você me fascina, Scott Damon. Os efeitos do pó estavam se intensificando, fazendo-o hiperconsciente de cada ponto de contato entre eles. Ele podia sentir seu batimento cardíaco, sua respiração, as vibrações sutis de sua crista enquanto respondiam às suas emoções. Você sabe, ele disse, a voz rouca de emoção. Os humanos também têm rituais para aprofundar conexões. Mostre-me, ela sussurrou. O que se seguiu foi uma bela mistura de suas culturas. A paixão humana encontrando a graça etérea em uma dança tão antiga quanto o próprio tempo. O pó brilhante criou trilhas de luz, enquanto se moviam juntos, sua conexão empática tornando cada toque, cada sensação exponencialmente mais intensa. Mais tarde, enquanto estavam deitados emaranhados em lençóis, que agora traziam traços de pó lavanda luminescente, Leanna traçou padrões em seu peito novamente. Desta vez, apenas com as pontas dos dedos. Devo informá-lo, ela disse, sua voz carregando sua habitual mistura de precisão científica e calor íntimo, que a compatibilidade etérea humana se estende além do reino espiritual. Nós somos, de fato, biologicamente compatíveis de maneiras que podem levar a mudanças significativas na vida. Scott se apoiou em um cotovelo. Você está dizendo o que eu acho que está dizendo. Se você está pensando que estou discutindo a possibilidade de reprodução bem-sucedida entre espécies, então sim. Sua crista ondulou com o que ele agora reconhecia como excitação nervosa. É raro, mas documentado. A agência tem, na verdade, uma papelada bastante extensa para tais ocorrências. Claro que tem, Scott riu, puxando-a para mais perto. Sabe, quando contratei uma governanta, não esperava nada disso. A vida raramente atende nossas expectativas, ela disse sabiamente. Às vezes, ela supera da maneira mais maravilhosa. Scott olhou para a leitura médica holográfica flutuando acima do abdômen de Leanna. Sua boca ligeiramente aberta. O médico etéreo, um homem alto e de aparência distinta com pele cinza-aço e cristas de cabeça elaboradas, acenou com satisfação profissional. Parabéns, Dr. Theron anunciou. Sua crista ondulando com o que parecia ser excitação científica. Você está experimentando uma gravidez humano-etérea perfeitamente saudável. E dado o período de gestação acelerado de nossa espécie, você deve esperar seu filho em aproximadamente 6 semanas terrestres. 6 semanas, Scott ofegou apertando a mão de Leanna com mais força. Mas acabamos de descobrir ontem. A crista de Leanna brilhou com orgulho maternal. As gestações etéreas são notavelmente eficientes, amado. Nossos corpos não perdem tempo, uma vez que a compatibilidade genética é estabelecida, o que torna este caso particularmente fascinante do R. Theron acrescentou, ajustando seus instrumentos holográficos. A primeira concepção humano-etérea documentada no setor. Já enviei um artigo preliminar para o jornal médico Interespécies. Antes que Scott pudesse processar essa informação, o sistema de IA de sua casa soou. Comunicação prioritária recebida da rede etérea, marcada como emergência familiar. A crista de Leanna de repente empalideceu. Estrelas, esses seriam meus pais. A exibição holográfica mudou, revelando 2 rostos etéreos elegantes. As cristas da fêmea eram de uma cor pérola iridescente, enquanto as do macho combinavam com o tom lavanda de Leanna. Filha, a fêmea exclamou. Os monitores genéticos de nossa família acabaram de registrar um alerta de concepção entre espécies. Já estamos a caminho da Terra para a cerimônia tradicional de bênção.
Mãe. Pai. Lena conseguiu. Sua crista piscando com energia nervosa. Que surpresa! Não esperávamos vocês por pelo menos. Bobagem, seu pai interrompeu. A primeira bênção de sangue deve ser realizada antes da terceira fase de gestação. Chegaremos em aproximadamente 8 horas terrestres. Confio que seu companheiro humano está preparado para as provas. Scott sentiu sua garganta secar. Provas? Oh, sim. A mãe de Leana sorriu. Os testes tradicionais de valor para qualquer não etéreo que se atreva a mesclar linhagens com nossas casas antigas. Espero que você tenha estudado nossos costumes, jovem. Ele tem sido muito dedicado a aprender nossos modos. Leana assegurou rapidamente. Scott é notavelmente adaptável. Excelente, declarou seu pai. Então ele não deve ter problemas com o ritual de combate ancestral ou a cerimônia de harmonia molecular. Scott virou-se para Leana, o pânico crescendo em seu peito. O ritual de que agora não se preocupe. Ela sussurrou, apertando sua mão. O combate é principalmente simbólico. Geralmente. Nos vemos em breve. Filha, a mãe de Leana cantou. E você, futuro filho por união. Tente sobreviver às provas, detestaríamos ter que encontrar outro pai para nosso neto. A transmissão terminou, deixando um silêncio constrangedor quebrado, apenas pelas anotações entusiasmadas do Dr. Teron. Fascinante, o médico murmurou. Dinâmicas familiares interculturais durante períodos de estação acelerada. Scott afundou em uma cadeira próxima. Leana, querida, lembra quando você disse que a cultura etérea era direta? Comparada aos humanos. Sim. Ela defendeu, suas cristas ondulando apologeticamente. Embora eu possa ter subestimado certos aspectos tradicionais, como o combate ritual com seu pai, é realmente mais uma dança, assegurou. Com lâminas de energia. Cerimoniais. Elas causam apenas uma leve disrupção celular. Ela fez uma pausa, notando sua expressão, que nossa tecnologia médica pode facilmente reparar. Dor. Theon olhou para cima de suas Na verdade, dado o status de gravidez híbrida do sujeito, talvez devêssemos discutir os protocolos tradicionais de regeneração pós-combate. Não me está ajudando, doutor. Lena suspirou. Ela se moveu para se ajoelhar diante de Scott, segurando suas mãos nas dela. Meu amor, sei que isso parece avassalador, mas essas tradições são importantes para minha família. Elas são como damos as boas-vindas a novas linhagens em nossas casas antigas, testando se eles podem sobreviver ao combate com lâminas de energia, garantindo que eles sejam fortes o suficiente para proteger e nutrir a próxima geração. Ela corrigiu. Meu povo acredita que o verdadeiro valor é provado através da ação, não de palavras. Scott respirou fundo, olhando para aqueles olhos azuis hipnotizantes que capturaram seu coração desde o primeiro dia. E o que acontece se eu falhar nessas provas? Então enfrentaremos o exílio juntos. Ela disse simplesmente porque não vou deixá-lo, independentemente das tradições antigas. Sua crista brilhou com um amor tão puro que Scott sentiu seus medos começarem a derreter. Bem, quando você coloca dessa forma, acho que é melhor eu começar a praticar minhas técnicas com lâminas de energia. Esse é o espírito do Arya. Teron interveio alegremente. Talvez devêssemos discutir os procedimentos médicos adequados para ferimentos com lâminas de energia primeiro. Apenas como precaução. As próximas horas passaram em morrão de preparação. Leana tentou um curso intensivo para ensinar Scott os fundamentos dos costumes formais etéreos, enquanto
Teron insistia em realizar exames adicionais de seu filho em desenvolvimento. As cristas fetais já estão mostrando sinais de influência humana. O médico notou animadamente. Veja como elas formam um padrão único. E os marcadores genéticos sugerem que ele herdará tanto habilidades empáticas etéreas quanto traços adaptativos humanos. Verdadeiramente notável. Isso é fascinante, doutor. Mas talvez pudéssemos nos concentrar em manter o pai dele o suficiente para vê-lo. Oh, a taxa de sobrevivência para essas provas é na verdade bastante razoável, Dr. Teron assegurou-lhe. Quase 60%. 60%, Leanna. Ele está exagerando, ela disse rapidamente. É pelo menos... E meu pai não feriu seriamente um candidato a parceiro em pelo menos 3 ciclos. Feriu seriamente. Disrupção celular menor mal conta. Ela insistiu. Agora vamos praticar a postura de submissão respeitosa novamente. Lembre-se, mantenha seu pé esquerdo exatamente 3 graus fora do seu centro de gravidade. Enquanto Scott tentava dominar os protocolos físicos intrincados da saudação formal etérea, não pôde deixar de se maravilhar com como sua vida havia mudado. Apenas semanas atrás, sua maior preocupação era se sua nova governanta alienígena organizaria adequadamente sua lavanderia. Agora ele estava se preparando para enfrentar o combate ritual enquanto esperava um filho híbrido. Você sabe, ele disse durante uma breve pausa, observando as cristas de Leanna brilharem com radiância maternal, enquanto ela acariciava distraidamente seu estômago ainda plano. Quando você apareceu nua em cima de mim naquela manhã, nunca imaginei que isso levaria a isso. Sua crista ondulou com diversão. Decepcionado. Aterrorizado. Ele admitiu. Mas também completo. Como se tudo na minha vida fosse apenas preparação para conhecê-la. Isso é muito poético. Ela observou, talvez você devesse guardar tais sentimentos para o ritual de devoção verbal. É tradicionalmente realizado após a prova de combate. Assumindo que você ainda esteja consciente. Não está ajudando, meu amor. Desculpe. Ela sorriu, não parecendo nada arrependida. Mas sua ansiedade é, na verdade, bastante adorável. Os feromônios adquirem essa nota picante quando você está nervoso. Falando de feromônios, Teron interrompeu. Essas leituras são fascinantes. A gravidez parece estar aumentando seu vínculo empático natural. Você notou alguma sensação compartilhada em comum ou transferência emocional? Antes que pudessem responder, a IA da casa tocou novamente. Nave entrante detectada em órbita terrestre. Registro etéreo corresponde às credenciais fornecidas. Chegada estimada na zona de pouso designada. 15 minutos. Scott sentiu sua frequência cardíaca disparar. 15 minutos. Mas você disse 8 horas. Ah, Leanna disse timidamente. Posso ter esquecido de mencionar que as naves etéreas são capazes de compressão temporal durante situações familiares de emergência. Compressão temporal. Você quer dizer viagem no tempo. Mas como aceleração seletiva através do espaço-tempo, ela explicou. É perfeitamente seguro, embora tenda a deixar os humanos um pouco enjoado. Como se para confirmar, uma nave prateada elegante apareceu no céu, acima de sua casa. Seu casco brilhando com energia cronometricamente. Bem, Scott disse, endireitando a coluna e segurando a mão de Leanna, acho que é hora de conhecer os sogros. Lembre-se. Ela sussurrou, apertando seus dedos. Não importa o que aconteça nas provas, eu te amo. Somos... Falando de família, Dr.
Theron acrescentou prestativamente. Devo mencionar que os hormônios da gravidez etérea podem às vezes causar surtos de energia inesperados durante o combate cerimonial. Realmente não está ajudando, doutor. A arena cerimonial a bordo da nave etérea brilhava com luz bioluminescente enquanto Scott enfrentava seu futuro sogro. As elaboradas cristas do alto conselheiro Fex ondulavam com antecipação, enquanto ele ativava sua lâmina de energia cerimonial, sua luz roxa lançando sombras etéreas. Prepare-se, filho da Terra. Fex anunciou formalmente. A prova de combate ancestral começa. Scott segurou sua própria lâmina tentando se lembrar do treinamento apressado de Lyanna. Da plataforma de observação, ele ouviu a mãe dela, Lady Mira, sussurrar alto. Sua postura está toda errada. Temos certeza de que ele é digno de nossa linhagem. Mãe, Lyanna protestou. Sua própria crista piscando com emoções intensificadas pela gravidez. Lembre-se do que aconteceu durante as provas do seu próprio parceiro. Isso foi diferente, Lady Mira resmungou. Seu pai, pelo menos, sabia a saudação cerimonial adequada. O meu veio quando Scott instintivamente desviou do primeiro golpe de Fex, movendo-se com uma graça inesperada. Graças à sua conexão empática com Lyanna, ele podia sentir os movimentos do etéreo mais velho antes que acontecesse. Interessante, Fex comentou, executando um padrão complexo de golpes. Você se ligou profundamente o suficiente para compartilhar seu senso de batalha. Muito impressionante para um humano. Bem... Scott grunhiu, aparando outro golpe. Sua filha tem uma maneira de surpreender as pessoas. Lembra como nos conhecemos? Ah, sim, Fex riu, sua lâmina zumbindo perigosamente perto da orelha de Scott. O arranjo de sono inadequado, mais chocante pelos padrões humanos, eu entendo. Você poderia dizer isso? Uau! Scott mal evitou um golpe varrido. Embora tenha funcionado bastante bem no final. De sua posição, Lyanna de repente se dobrou, suas cristas brilhando intensamente. Falando de surpresas, acredito que minha bolsa estourou. Todo o combate cessou imediatamente, mas você não está prevista para mais 3 semanas. Scott exclamou desativando sua lâmina. Aparentemente, Doc. Theron observou de sua estação de monitoramento. A intensidade emocional da prova de combate acelerou a fase final da gestação. É fascinante. Menos fascinante. Mais ajuda. Scott chamou, correndo para o lado de Lyanna. Espere! Lady Mira interceptou. As provas não estão completas. Sem as bênçãos adequadas. Mãe, Lyanna disse entre dentes cerrados, suas cristas pulsando com contrações. Seu neto está vindo agora. Protocolos tradicionais podem esperar. Na verdade, Theron interveio alegremente. Há um precedente antigo para combinar o ritual de nascimento com as provas de combate. Embora não tenha sido tentado em 7 séculos. Explique rapidamente, Fex exigiu, seus instintos paternos sobrepondo-se aos requisitos cerimoniais. O ritual de criação unificada. O médico elaborou, onde a energia do combate é canalizada para apoiar o processo de nascimento. Requer sincronização perfeita entre todos os membros da família. Faça isso, Lyanna ofegou, segurando a mão de Scott. Através de seu vínculo, ele sentiu uma onda de dor e determinação. O que se seguiu foi diferente de qualquer coisa nos textos médicos humanos ou etéreos. Enquanto Lyanna trabalhava, Scott e seus pais formaram um triângulo ao redor dela. Suas lâminas de energia criando uma matriz de luz. Theron os dirigiu na canalização de sua energia combinada para apoiar o processo de nascimento. Notável, o médico exclamou, monitorando várias leituras holográficas. O campo bioelétrico natural do humano
está amplificando os padrões de energia etéreos, e a genética híbrida do bebê está respondendo magnificamente. Menos comentários, mais entrega, Scott sugeriu, mantendo sua posição apesar da tensão. Através de seu vínculo empático, ele sentiu tudo o que Leanna experimentava. Sua dor, sua alegria, sua determinação. Sua conexão havia se tornado tão forte que ele podia até sentir a consciência de seu filho ainda não nascido, uma centelha brilhante de energia humana e etérea combinada. As cristas, Lady Mira ofegou de repente. Olhe como estão se formando. As pequenas cristas do bebê eram de fato únicas, uma mistura perfeita de padrões etéreos com variações sutis que pareciam quase humanas na natureza. À medida que os momentos finais se aproximavam, a matriz de energia cerimonial pulsava em harmonia com as contrações de Leanna. Um último empurrão. Theron encorajou. As energias combinadas estão perfeitamente alinhadas. Um flash de luz bioluminescente que temporariamente cegou todos na câmara. Seu filho entrou no mundo. Seu primeiro choro, carregando tanto a força humana quanto a ressonância aérea. Pelas estrelas antigas, Fex respirou, desativando sua lâmina para se aproximar do recém-nascido. Ele é perfeito. A pele do menino era de um marfim pálido com sutis tons de lavanda, suas pequenas cristas já mostrando sinais das características de ambas as espécies. Mas foram seus olhos que capturaram a atenção de todos. Em formato humano, mas com o azul intenso da raça de sua mãe. Bem feito, filho da terra, Fex disse formalmente, colocando uma mão no ombro de Scott. Você provou ser digno, não apenas através do combate, mas através de sua devoção à minha filha e neto. E isso significa que podemos pular as provas restantes? Scott perguntou esperançosamente, segurando seu filho enquanto apoiava uma Leanna exausta, mas radiante. Pular elas. Lady Mira parecia escandalizada. Certamente não, mas podemos adaptá-las para incluir o pequeno. Afinal, ele é o primeiro de uma nova linhagem. A mistura perfeita de ambos os mundos, Leanna murmurou, tocando as pequenas cristas de seu filho. Assim como seu pai, falando em misturar mundos, Theron interrompeu, ainda fazendo leituras. Essas combinações genéticas são revolucionárias. A maneira como o DNA humano dele se integrou perfeitamente com os traços etéreos. Poderíamos estar olhando para um capítulo inteiramente novo nas relações interespécies. Doutor, Scott disse firmemente, a análise científica pode esperar. Estamos tendo um momento em família aqui. Claro. Embora deva mencionar que sua estrutura genética única pode afetar as cerimônias tradicionais de nomeação. Na verdade, Leanna disse suavemente, eu estava pensando que poderíamos chamá-lo de Alexander. Significa defensor da humanidade nas línguas antigas da Terra. Alexander, Scott testou o nome. Alexander, um nome forte, Fex concordou, embora ele precise de um nome etéreo também para ocasiões formais. E ainda temos o ritual de harmonia molecular para completar. Lady Mira acrescentou. E a cerimônia de reconhecimento genético. E talvez, Leanna sugeriu diplomaticamente, pudéssemos fazer uma breve pausa primeiro. Alguns de nós acabaram de dar à luz. Olhando para sua nova família, sua bela esposa alienígena, seu filho híbrido milagroso e seus sogros bastante intimidadores, mas bem intencionados, Scott não pôde deixar de rir do absurdo de tudo isso. Algo engraçado. Filho da Terra,
Fex inquiriu. Apenas pensando em como tudo isso começou, Scott explicou, com uma governanta alienígena que não entendia os costumes de sono humanos. E agora, olhe para nós. Estamos, literalmente, fazendo história. De fato, Darren concordou entusiasticamente. A primeira unidade familiar humano-etérea documentada. Os artigos científicos sozinhos? Doutor, todos disseram em uníssono. Agora não.